Olá, gente, boa tarde. Oi, boa tarde. Vejo que somos ainda pouquinhos, Boa mas tarde. boa tarde. Como a gente está aqui ainda, né, num processo de. A gente está aqui discutindo os textos de Freud, ainda tem muito material pela frente, e poucas horas de aula também. Aí eu achei melhor da gente já ir começando e quem for chegando vai acompanhando a conversa, tá? Eu estava vendo aqui que hoje a gente vai ficar com. A gente vai retomar a discussão da terceira lição e vai tentar começar a quarta, tá? Eu espero que a gente consiga. E aí, na terceira lição, quem tá é Vida, Tássia e Ana, que já começaram, né? Já deram contribuições importantes na semana passada. E na lição 4, Isadora, Guilherme e Laura, né? E eu lembro que Lucas Emanuel pediu para ficar com as 5, porque a gente achava que já ia ser hoje as 5, né? Mas, Lucas, inclusive, eu estou aqui considerando seriamente a possibilidade de da gente nem trabalhar as 5 aqui em aula, tá? Porque eu acho que a lição 5 ela é importante, ela faz parte, né? Não à toa que Freud escolheu falar dela e encerrar por ela, porque ela dá um fechamento aí para algumas questões. Mas eu acho que justamente isso, como ela dá fechamento, ela vai tratar de questões que a gente já vem tratando essas últimas semanas. Essas últimas aulas, na verdade, né? Foram 2, 3 agora com essa, né? Oi, Isadora, que bom que você conseguiu chegar. Eu vi seu e-mail na véspera da aula da semana passada, mas não consegui responder porque eu já estava entrando na aula e depois eu acabei justificando aqui para quem estava, que eu tinha visto seu e-mail e que estava ok. E eu acabei esquecendo de responder. Eu espero que seus colegas tenham te informado. Pronto, ótimo, Isadora, que bom. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar então. Eu já estou gravando, tá? Já cheguei hoje, botei para gravar. Que é o seguinte: eu vou retomar aqui o que. Ok, Ana, estou vendo essa mensagem agora. E Ana está avisando que Tássia está no transporte e vai chegar um pouco atrasada na aula. Eu vou retomar aqui o que vocês três, né? E Ana, Vida e Tássia colocaram na semana passada, já sobre a lição 3, que eu acho que foi até aí que a gente chegou. Vocês me corrigem, né? Se a gente já tiver avançado mais do que isso, aí porque a gente adianta um pouquinho o processo. Mas se não, a gente parte desse ponto. Vamos lá, o que é que eu me lembro, o que é que eu tenho anotado aqui? O que eu tenho anotado é que, basicamente, o que vocês tinham trazido, as três, foi justamente sobre a questão da associação livre. Vocês começaram trazendo essa questão que é de ordem técnica. E me parece bastante interessante e importante que vocês tenham começado por esse ponto, justamente porque, ao longo das 5 lições, o que Freud está fazendo é ele está apresentando para os americanos, para os norte-americanos, a psicanálise. E para fazer isso, ele apresenta ela enquanto uma terapêutica, enquanto uma prática clínica que tem uma efetividade específica relacionada com questões de ordem psíquica, né? Então, ele vai fazer o esforço dele, o recorte dele é justamente de ir construindo como é que se deu esse processo de consolidação da psicanálise, como ele está propondo aqui nesse ponto. E aí ele começa falando isso a partir da perspectiva da histeria, e ele vai falar do uso da hipnose, do método catártico, do abandono da hipnose do método catártico e da tentativa de construção de um método novo que seja mais efetivo e mais prolongado, né? Que não seja tão provisório como a hipnose era, e o método catártico também.
E aí ele vai falar da associação livre enquanto uma técnica que a gente na psicanálise chama de regra de ouro da psicanálise. Justamente porque, em termos de técnica, é como se tudo partisse dali, da possibilidade de se associar livremente. Então, a partir do momento que a gente consegue produzir esse efeito da associação livre, a gente consegue fazer essa caminhada no sentido de compreender, de entender, de identificar o que é da ordem do inconsciente e fazer esse trabalho, tá? E aí, além disso, da questão da associação livre, o que vocês te trouxeram na semana passada foi justamente, que foi até, eu acho que foram vocês dessa turma, já não tenho mais certeza, mas tem a questão aqui do determinismo psíquico, né? De como é que a gente entende esse conceito de determinismo dentro da teoria psicanalítica. Nessa terceira lição, o que a gente vai trabalhar, e eu já falei isso na semana passada, é justamente são o que a gente chama de formações do inconsciente. Qual é a grande pegada aqui de Freud nesse momento? Lição 1, lição 2, ele estava falando de uma prática clínica. Na lição 1, ele estava falando de uma prática médica, do limite que a histeria traz para a prática médica, e aí ele começa a pensar numa prática clínica no sentido, ainda uma prática clínica médica, mas já tomando como referência essa questão de ordem mais psíquica. Quando Freud chega na terceira lição, ele dá um passo a mais. Ele vai dizer assim, olha, tudo isso começou, todo esse processo de pesquisa e de investigação começou porque a gente entendia que tinha aí uma relação, porque a gente identificou que tinha um sintoma, né, o sintoma histérico, que colocava um problema e um limite para a medicina. Mas aí, quando eu começo a investigar essa problemática do sintoma psíquico, e quando eu começo a construir essa estruturação do que é um aparelho psíquico, como Freud chamava, eu começo a perceber que isso não está restrito às doenças e às patologias. Eu começo a entender que isso faz parte de um mecanismo, isso é um mecanismo que funciona de forma usual no sujeito humano, no ser humano, tá? E por que isso é tão importante, gente? A primeira grande consequência disso é que chegar a essa conclusão faz com que ele borre as fronteiras entre normal e patológico. Então, a psicanálise ela vai fazer um pouco disso. Ela vai começar a questionar o que é, como é que a gente define o que é de ordem patológica e o que é considerado normal. Embora Freud use muito essa linguagem, né, do normal, do patológico, aliás, do normal e do neurótico, né, que ele vai fazer essa diferenciação, uma conclusão que a gente vai chegando na leitura dele, no estudo da psicanálise ao longo da vida, é que, de algum modo, todos nós, né, pensando nesse tipo de mecanismo, nesse tipo de formatação da coisa, todos nós somos neuróticos em algum nível. Então, hoje, a gente já tem uma compreensão de diagnóstico estrutural na psicanálise que vai pensar em termos de neurose, psicose e perversão. Então, o normal, entre aspas, percebam que as aspas estão sempre aqui. O normal é justamente o que a gente a neurose, né? O que é isso, esse comum, esse funcionamento que acontece no dia a dia, que acontece na vida cotidiana da gente, mas que às vezes traz algum nível de sofrimento e por isso, né, que a gente hoje já tem um pouco mais de tranquilidade, de clareza no sentido de dizer assim, sofrimento mental, sofrimento psíquico não é loucura. Você ir para um psicólogo ou ir para um psiquiatra não significa dizer que você está louco, que você é doente mental. Quer dizer que existe um sofrimento de ordem psíquica que precisa de um acompanhamento, que precisa de algum tipo de ajuda profissional para poder se resolver, tá? Eu vou deixar a Jefferson falar e depois eu continuo no caminho que eu estava. Vai lá, Jefferson.
Professora, mas o conceito de loucura existe realmente na psicologia ou é um termo preconceituoso? Veja, acho que loucura, não seria, a gente não poderia falar em termos de conceito, tá? Mas, de fato, é um termo do senso comum que, né, que tem algum sentido social. E eu acho que é isso que interessa a gente pensar, porque é o seguinte, se a gente for pensar em termos de conceito, a gente teria outros conceitos, a gente tem uma série de transtornos possíveis que a gente pode chamar, né? Um psicólogo ou um profissional psi, de forma geral, não vai dizer assim, ah, ele é louco. Sabe? Isso não é conceito. Isso é uma terminologia possível, que é muito do senso comum, e que aí eu acho que sim, acho que tem a ver muito com a questão de preconceito mesmo, né? De como é que você entende essa distinção de uma suposta normalidade para uma suposta loucura. Então não é conceito, tá? Se você for ver um profissional da área psi falando, ele vai tentar falar em termos de um diagnóstico. Ele vai dizer que a pessoa tem uma questão aí de. A gente vai falar em termos de confusão mental, a gente vai falar em termos de pensamentos obsessivos, a gente vai falar em termos de alucinações, né? De paranoias, mas a gente não vai falar de loucura. Loucura não é um conceito. Mas, de fato, né, é uma ideia que, de uma forma geral, vai englobar uma certa concepção que a gente tem do que não está dentro dessa normalidade. E aí o que eu estou colocando aqui é justamente que a psicanálise ela aborda um pouco essas fronteiras. Isso não necessariamente é algo absolutamente positivo, né? Isso às vezes produz algum. Isso tem muito a ver com aquela discussão que a gente teve, por exemplo, lá no começo da disciplina, sobre as formas que a gente acaba encontrando de exercício de poder, né? Tem vários autores bastante interessantes que vão fazer uma crítica à psicanálise dizendo que esse movimento de borrar essas fronteiras dá uma maior possibilidade de que esse poder seja exercido de uma forma mais sutil. Porque a gente não vai mais trabalhar, por exemplo, com manicômios que vão definir quem é que não pode viver socialmente e vai ficar trancafiado e quem pode, mas a gente vai pensar aí nessa proposta de que todo mundo precisa de terapia. E veja, e essa é uma questão que eu já trouxe para vocês antes, né? A gente precisa pensar muito criticamente sobre isso. Será que todo mundo precisa de terapia? Não me parece que seja o caso, né? Muito menos de que a terapia sozinha vai resolver os males do mundo, que são de outras ordens. Então, a questão aqui é justamente entender que, a partir do momento que Freud consegue identificar que essa dimensão inconsciente ela nos atravessa, ela atravessa a nossa vida cotidiana, ele está borrando essas fronteiras. Então, o que ele até aqui chamava de neurose como sendo uma doença, um sintoma, um problema a ser resolvido, a ser curado, ele começa a perceber que alguns elementos disso estão presentes também no nosso cotidiano em pessoas consideradas e compreendidas como normais, que vivem bem, que não têm necessidade de um tratamento terapêutico, tá? E esse é o grande pulo que ele vai dar aqui nessa terceira lição. E ele vai fazer isso a partir de alguns conceitos, que são essas formações de inconsciente, que estão ali participando da nossa vida cotidiana. Ele começa falando do xiste, enquanto uma piada, né? Uma brincadeira, qualquer coisa desse sentido. Ele vai falar dos sonhos e da técnica da interpretação dos sonhos, né? De como é que a gente pensa isso. Ele vai falar dos atos falhos e das ações sintomáticas, que tem aí a ver, né? Não, ato falho não é simplesmente um lapso, de falar uma palavra errada, mas é de como é que essa ação, né? De como é que. Desculpem. Não é só uma questão de falar uma palavra errada, não é um lapso só de linguagem. Mas às vezes tem ações também que podem ser consideradas atos falhos, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre isso.
e os sintomas, propriamente dito, que a gente já vem falando deles há 2 aulas. E aí, gente, vocês, os comentadores, debatedores, têm alguma questão já na agulha para falar sobre esses pontos ou não? Ô, professora, Oi, pode falar, Ana. tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Quando ele fala da resistência que a pessoa tem no pensamento, toma. Ele falou de também. Às vezes, como a pessoa não consegue pensar nele no consciente, vai pro inconsciente para, tipo, o que tá reprimido nele, né? Aí ele fala dessa análise para aprofundar. Tá. Mas deixa eu só entender. Você está fazendo esse comentário, porque assim, de fato ele começa o texto falando disso, porque isso de algum modo é uma retomada do que ele já vinha trazendo e do que a gente já discutiu nas outras 2 aulas, tá? Que é essa questão de entender que existe um inconsciente e uma consciência. E que existem certas vivências, certos pensamentos, certas representações, certas emoções que não podem ser vivenciadas, não podem ser reconhecidas ou aceitas pela consciência, por conta de todas aquelas questões de ordem moral que eu já falei. E aí eles vão para o inconsciente, tá? Quando essas questões estão ali no inconsciente, isso no exemplo que Freud deu na outra lição, né, sobre os seguranças que botam o cara para fora e tal, isso fica bem claro. Não é simplesmente botar para fora, mas é porque tem ali uma força de resistência que impede que esses pensamentos retornem para a consciência. E aí o que acontece? O que Freud vai dizer é que a gente está sempre em luta. Existem 2 forças contrárias que estão sempre em luta, que é esse esforço consciente de lembrar o material esquecido e a resistência que se opõe ao reprimido e aos derivados, ou seja, que impedem que essa memória, que essa lembrança, que esse conteúdo possa chegar à consciência. E aí, o que ele vai dizer mais, e aqui ele ainda está reforçando o que já foi dito, é o seguinte: quanto maior a resistência, maior o efeito de deformação. Por quê? Quando esse material consegue alcançar a consciência, ele vai fazer isso de uma maneira disfarçada. É como se fosse mesmo uma estratégia de tentar um acesso na tora, né, a pulso. Então, quando vai fazer isso, esse material ele vem disfarçado, ele vem deformado. E aí o que ele está dizendo é, quanto maior a resistência, maior a deformação. Mais difícil vai ser de identificar do que se trata aquilo. E aí o que ele vai dizer é que esses elementos aqui, o xiste, os sonhos, os atos falhos e os sintomas, todos eles vão ter ali como conteúdo, vão ter ali como manifestação, né? Elementos muito confusos, justamente porque são elementos que estão deformados. Eles não aparecem de forma óbvia. Porque, gente, se pudesse aparecer de forma óbvia, a gente não tinha inconsciente, a gente não tinha recalcado, né? Então, se aparece, é porque ele consegue criar aí algum tipo de estratégia para aparecer. Aí, professora, mas você tinha dito na aula passada que os sintomas fazem isso através de uma formação de compromisso. Justamente porque o sintoma é como se ele conseguisse um acesso permanente à consciência, tá? Porque o sintoma é algo que vai persistir ali. Para persistir, existe uma formação de compromisso. Tem um compromisso entre esses 2 lados que estão em luta. Eles aceitam uma solução que não é boa nem para um nem para o outro, e aquela solução fica ali permanente na consciência. No caso do xiste, dos sonhos, dos atos falhos, são coisas que acontecem
brevemente. Acontecem, é uma piada, é uma brincadeira que eu rio, é um sonho que eu tenho essa noite, mas ao longo do dia eu vou esquecendo. É um ato falho que eu faço e eu digo, ai, desculpa, me atrapalhei, e sigo adiante, tá? Então, é como se essas outras formações, elas teriam um caráter muito menos ameaçador, justamente porque, além de deformadas, elas aparecem e elas vão embora do jeito que apareceram, né? Isso se a gente não tivesse conhecimento, se a gente tem, a gente fica ali catando e cavando para tentar entender. Isso, Iana. Iana está perguntando se isso é o que ele falou de pensamento substitutivo. Exatamente. A ideia do pensamento substitutivo é justamente a de que esse pensamento ele vai aparecer ali em substituição de outro original, tá? A ideia da formação de compromisso é um pouco isso, de que, assim, tem aqui uma ideia original que é insuportável, não tenho como admitir isso na minha consciência, aí eu faço uma formação de compromisso, eu construo aí uma estratégia possível, né, uma solução, e isso vem como um pensamento substitutivo. Então, eu consigo acessar aquela informação, mas ela não é original, ela não está completa, ela não traz todos os elementos que é original, que está lá no inconsciente, tá? Então vamos. Isadora está aqui falando, deixa eu dar uma olhada. Professora, então se essa diferença entre o sintoma ser patológico ou não é borrada, para saber se de fato é ou não patológico deve ser feita análise psíquica, né? Não, Isadora, veja, quando eu digo que é borrada, é no sentido de que a gente, de que não dá mais para a gente falar, que a gente vai perdendo um pouco essa referência do que é normal e do que não é. Porque essas questões, esses elementos de ordem inconsciente, eles vão estar presentes na vida de toda e qualquer pessoa, tá? Mas o que vai implicar e o que vai ser decisivo para uma pessoa ir fazer uma análise ou ir procurar um psiquiatra é basicamente a questão do sofrimento psíquico. Veja, se há um sofrimento de ordem psíquica, no sentido de que tem uma angústia muito permanente, que está me impedindo de fazer as coisas, ou uma depressão, ainda que eu não tenha como diagnosticar a priori uma depressão, mas assim, a pessoa está em casa, não quer sair para nada, não tem ânimo, ou uma ansiedade muito grande, que ela não consegue fazer as coisas que ela tem que fazer, que ela precisa fazer, né? Ou, enfim, ou um problema de saúde, de ordem física, mas que nenhum médico conseguiu identificar um problema de ordem orgânica, então você vai dizer, então deve ter um caráter psíquico. Então, são esses elementos do sofrimento, né? A questão do sofrimento que vai direcionar para a busca de um acompanhamento e de um tratamento possíveis, tá? Dizer se é ou não patológico, eu não sei qual seria a importância disso, se não no sentido de buscar uma ajuda. Que é para isso que serve, né? Saber se é uma doença, tipo assim, uma coisa é dizer, não, eu tive um sonho essa noite, eu tô a semana inteira tendo um monte de pesadelo. E aí eu tô muito cansada, mas é uma semana. E às vezes é uma semana que aconteceu alguma coisa específica na sua vida, alguma mudança, recebeu uma notícia, ou tem alguma ansiedade com o futuro, algum medo. Mas aí passou essa situação, né? Passou essa semana, acabou, só volta a viver normal. Então não precisa, sabe? É por isso que eu digo, o sonho, o ato falho, a piada, tem essa coisa mais temporária. Mas se a pessoa está vivendo uma situação de sofrimento e que acaba sendo impeditiva ou que atrapalha de algum modo que ela viva a vida dela normalmente, aí sim ela precisa procurar ajuda. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo que é muito comum e que, infelizmente, em tempos de pandemia se tornou mais comum ainda. Processo de luto. Gente, luto é um sofrimento comum e esperado das pessoas quando perdem amigos, parentes, pessoas queridas, tá? Então, assim, isso diz respeito a uma forma mesmo que a gente tem
de lidar com essa perda. Então, isso a gente vai chamar de luto, né? Tem o sofrimento, tem uma tristeza. Mas aí, uma coisa você tem aquela tristeza, e isso aí pode durar, eu não vou estipular o tempo, mas aí pode ser uma coisa que demore um pouco mais, mas a pessoa está ali vivendo a vida dela, só que está um pouco triste, está um pouco cabisbaixa, de vez em quando, né, chega em casa e chora. Tudo bem, isso tudo faz parte daquele sofrimento. Mas às vezes esse sofrimento chega num limite, ou chega num ponto, ou se prolonga a tal ponto que a pessoa já está ali há muito tempo sem conseguir fazer nada, que ela já está sentindo, ela não se sente mais ela mesma, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, ela está desanimada, ela tá, sabe, tem uma série de questões que vão produzindo alguns efeitos aí danosos mesmo, assim, para o próprio cotidiano. E eu não digo nem no sentido de produtividade, né? Para eu não ser mais uma dessas pessoas que dizem, se está atrapalhando a vida e a sua produtividade tem que procurar ajuda. Não. Mas é no sentido mesmo da pessoa não se sentir ela mesma, sabe? Porque no luto tem muito isso. No luto a pessoa deixa de se sentir ela mesma, porque ela sente uma tristeza que ela nunca sentiu antes. Então, quando aquilo ali perdura por muito tempo e a pessoa vai perdendo um pouco as capacidades, né, a plasticidade mesmo de viver as coisas dela, aí talvez vire um sofrimento que precise de ajuda. Mas o luto em si é um processo que todo mundo já passou ou vai passar. E que é normal ter esse sofrimento. Então, às vezes, a pessoa não vai precisar, ela só precisa de um tempo. Ela só precisa ser permitida de chorar um pouco, ela só precisa, né? Só que na vida que a gente leva hoje, uma pessoa que perde uma mãe ou um pai, ter apenas uma semana de afastamento no trabalho é de uma violência extrema, né? Então, o que é que se processa de um luto de uma pessoa que você ama tanto e que você viveu junto a vida toda em uma semana? E eu falo pai e mãe porque é o mais comum, mas assim, às vezes é uma avó, às vezes, né? Às vezes é uma tia, e a tia você não tem nem direito a uma semana inteira, são 3 dias, me parece. Então, claro que a gente vive num mundo que acaba produzindo esse sofrimento, né? Então, o luto que deveria ser um sofrimento comum, um sofrimento normal, porque todo mundo passou, passa ou vai passar algum momento, acaba virando um sofrimento de ordem patológica, porque ele não tem espaço, não existe essa possibilidade, a gente acaba não tendo essa possibilidade de elaborar isso da forma necessária. Então, acaba virando uma patologia nesse sentido, porque começa a atrapalhar a vida, a gente começa a se sentir estranho, a gente começa a sentir que não se reconhecer mesmo, e aí produz uma espécie de sofrimento que precisa de ajuda, tá? Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido, Isadora. Então, tá. Gente, eu vou puxando aqui pelos conceitos, tá? E aí a gente vai trabalhando com eles. As meninas, né? Eu acho que Tássia não chegou ainda, mas Iana e Vida, qualquer coisa, né? Vocês vão trazendo aí suas questões. E não só elas, como eu já disse, né? As meninas, enquanto comentadoras, enquanto debatedoras, ficaram com esse compromisso, mas qualquer pessoa, como vocês estão fazendo aqui, como Isadora acabou de fazer, né? Jefferson também, vocês podem ir colocando as questões, tá? Então vamos lá. O que é o xiste? O xiste, num português brasileiro mais comum, seria essa piada que a gente fala de vez em quando no dia a dia, que a gente tá aqui conversando com alguém e solta uma piadinha. A piada que a gente conta pro chefe, né, fala na frente do chefe, faz uma piadinha com ele para não esganar a criatura. Aquela piada que a gente conta numa brincadeira com amigos para provocar, para dar uma alfinetada no amigo, porque não se sente confortável de falar de verdade o que está sentindo, né? O que Freud vai dizer é que o xiste ele acaba sendo uma ferramenta de escoamento
desse desconforto, né? Disso que está ali no inconsciente, que eu não posso falar, que eu não posso mencionar, mas que eu estou sentindo. E aí isso produz um certo desconforto que a piada, ela permite que isso encontre um caminho, encontre uma via de escape. E não só para a própria pessoa que fala, mas para a pessoa que ri também, para a pessoa que está ouvindo, né? É como se o mais legal da piada, o mais legal do cômico, né? Do que é da ordem da comicidade, é que ela vai fazer isso não só por quem está falando, porque no ato falho é só a pessoa que se confunde que libera ali aquela energia, que solta aquela coisa. Na piada, não. Na piada é algo de ordem mais coletiva, é algo que outras pessoas vão rir junto, né? Que outras pessoas vão ter essa via de escape para um desconforto que está ali acontecendo. Vamos lá. Vamos pensar aqui em termos, né? A gente, muito recentemente, teve uma série de debates, de discussões sobre essa questão do humor, né? Inclusive, muita gente estava se perguntando quais seriam os limites do humor, né? Será que o humor tem limite ou não tem? Né? Para que serve? Como é que funciona isso? O que Freud vai falar aqui, né? A leitura que ele vai fazer do xiste, é justamente que o xiste tem essa função. Tem essa função de liberar uma tensão, tá? O que a gente tem pensado e discutido hoje, né? A gente, eu não digo os psicanalistas não, tá? O mundo, assim, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, em rede social, nessas discussões que a gente vê. É justamente de entender o seguinte, o que produz esse efeito interessante, agradável do cômico é justamente o poder rir junto, né? E menos do que o rir de. Porque a gente sabe que existe uma tradição aí de comédia, uma tradição de humor no mundo, que seria um humor que ri de alguém, rir do outro, né? E aí isso acaba se dando muito num certo lugar de eu posso rir e você não, né? Então eu vou fazer isso como uma forma de opressão a minorias. Minorias no sentido mesmo de exercício de poder, tá? Então isso começa a ser questionado, né? Tem um monte de gente que não concorda, que acha que tá ficando cada dia mais difícil rir das coisas, porque não pode falar. Mas veja, mas tem uma questão que é do rir com, né? Como é que a gente ri junto? Eu acho que o que Freud traz aqui é justamente esse elemento do rir com, que é o seguinte: eu tenho aqui algo da ordem do inconsciente, né? Que produz um desconforto e eu consigo liberar isso com a piada, com a brincadeira. E aí essa brincadeira que eu faço, de alguma forma, me permite liberar essa energia, e não só para mim, permite para os outros também, porque os outros, de algum modo, vão sentir aquele desconforto e vão liberar o desconforto com a risada. Claro que às vezes isso pode acontecer de uma forma, por falta de palavra melhor, por uma forma mais danosa, né? Mais violenta, que é o seguinte: eu posso, o desconforto que eu produzo pode ser no sentido de que eu estou falando mal de alguém, que eu estou falando algo que machuca alguém. E esse alguém, como não consegue, né? E aí vem a questão do oprimido e do opressor. Se for um oprimido que não pode responder, que não tem poder para responder aquilo, ele vai rir pelo desconforto que ele sente de ter se sentido atingido, né? Então tem aí esses elementos da liberação mesmo dessa energia, dessa tensão que estava ali produzindo um desconforto. Antônio está perguntando aqui se é o famoso rir da própria desgraça. Pois é, Antônio, me parece que hoje essa é a ideia de uma... Vou chegar já em Ana, estou lendo a mensagem, o comentário de Ana. Quando o Antônio fala assim, é o famoso rir da própria desgraça, hoje a gente já entende que esse rir da própria desgraça, ele produz esse efeito não apenas porque você está rindo de você mesmo, mas porque ele produz o efeito de identificação.
tem o nosso comediante, né, um dos mais famosos no Brasil hoje, que é o Whindersson Nunes, eu particularmente gosto muito dele, ele fala muito isso. Ele diz assim, o meu trabalho é observar. Tipo, o trabalho dele não é simplesmente contar a piada, não é simplesmente contar a história, é observar. Porque a piada só faz sentido, ela só vai produzir esse efeito do riso se eu conseguir me identificar daquilo. Então, quando ele ri da própria desgraça, e aí ele vai falar, por exemplo, da infância dele enquanto menino nordestino que leva a chinelada da mãe, e eu começo a rir junto, é porque de algum modo eu me identifico. Se não for na minha própria vivência, vai ser na vivência de meus amigos, de meus primos. Vai ser uma situação que eu já vi acontecer, que já me causou desconforto ou medo quando eu era criança. Mas hoje, enquanto adulta, eu consigo achar graça daquilo. Porque, de alguma forma, aquilo me traz uma memória desconfortável, né? De uma vivência que me causou medo, que me causou susto, que me causou um mal-estar de algum modo. Mas eu consigo rir daquilo. E quando eu rio daquilo, eu libero essa tensão. Tá? E aí, quando eu comento isso, eu vou para a fala de Ana, que Ana diz assim: então, existe uma contradição entre sintoma e cura no xiste, porque ao mesmo tempo que ele expressa uma deformação, ele libera, né? Vamos lá. Tem algumas questões conceituais que eu vou implicar aqui nessa frase, tá? Mas a implicância é minha mesmo, porque eu acho que vocês têm que se expressar de uma forma que eu consiga entender a pergunta. Então, sua pergunta está perfeita, Iana. Mas tem algumas questões de precisão teórica que eu, enquanto professora, preciso marcar para vocês. Veja, no xiste, é isso que eu estou dizendo. Quando Freud fala do xiste como um evento de ordem cotidiana e que vai borrar essas fronteiras do normal e patológico, eu estou dizendo justamente que o xiste não é um sintoma, tá? O sintoma é uma formação do inconsciente específica. O xiste é outra. Então, enquanto no sintoma a gente precisa de uma cura, porque ele está produzindo um sofrimento, no xiste a gente não precisa. E qual a importância do xiste, professora? A importância é porque ele é mais um elemento que traz um dado sobre esse inconsciente para mim. Eu, enquanto analista, quando eu vou fazer a minha escuta na clínica, eu preciso escutar esse inconsciente vindo de todo e qualquer lugar. Então, quando ele vem a partir do xiste, eu consigo trabalhar com ele. Entende? Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele faz análise, aí volta e meia ele vem falar comigo das sessões dele. Ele diz assim, hoje eu consegui arrancar uma risada da minha psicanalista. É porque tem todo esse véu aí de psicanalista é muito sério, de psicanalista fica calado, né? E aí ele fica nessa quase como se fosse um desafio para ele mesmo, de que ele tem que fazer ela rir. E é muito engraçado que ele vem todo animado, diz assim, eu fiz ela rir hoje, né? E, de fato, fazer ela rir significa que ele produziu algum efeito nela, né? Mas isso que ele falou, né, que fez rir, tem aí algo do inconsciente dele que está aparecendo. E certamente a psicanalista dele está usando isso como um elemento para compor essa leitura que ela vai fazer da história de vida e do sintoma e da questão, né, das questões que aquela pessoa está trazendo. Entende? Mas são coisas diferentes. O xiste é um mecanismo de formação do inconsciente específico. Ele tem uma forma de funcionar e ele tem uma função diferente. O que eu estou dizendo é que... E aí eu vou para a segunda parte da sua pergunta, Iana, que é o seguinte. O xiste, para ele aparecer, de novo, qualquer elemento do inconsciente para poder ter um registro na consciência, precisa estar deformado. Então, o xiste, ele vem como uma brincadeira, ele vem como uma piada, justamente para ele dar um outro tom, para ele dar um outro lugar, para ele dar um outro conteúdo para aquela questão, tá? Ele vai dar, ele vai dar um outro tom para a coisa. Então, ele vai ter esse caráter de deformação, porque ele não vem do mesmo jeitinho que estava lá no inconsciente, tá? Às vezes ele vem, como eu falei, vamos pegar um exemplo que eu falei da alfinetada, né?
Às vezes, é porque eu não vou conseguir pensar num exemplo agora, mas às vezes você está ali com um grupo de amigos e aí tem um rancorzinho de uma situação que aconteceu há 3 anos atrás com um amigo. Aí ele faz um comentário que você associa com aquilo. Aí produz aquele mal-estar, produz aquela sensação. Veja, isso eu estou falando, não é assim que acontece, não é tão passo a passo, tá? Mas só para vocês entenderem o processo. E aí você vai e solta uma piada com aquilo. Uma piada que, no fundo, é uma alfinetada. Que dá aquela... E aí todo mundo ri, né? Veja, isso tem esse efeito. Assim, tem aí algo, né, que por conta da amizade que eu tenho com ele, eu não me permiti falar sobre... Né? Eu não me permito, inclusive, admitir que eu tenho raiva dele por conta disso. Mas aí tem alguma coisa que mexeu ali. A história do gatilho. Mexe naquele ponto. E aí eu respondo e eu reajo com a piada. Né? E uma piadinha que é um pouco de alfinetada, mas que não machuca tanto, que é só uma brincadeira. Sabe? Então, veja, tem uma função específica do xiste, né? Ela tem uma deformação justamente porque ela só vai aparecer enquanto linguagem, enquanto expressão, enquanto conteúdo mesmo na consciência, a partir dessa deformação, porque a gente não pode reconhecer tão tipo, o inconsciente é que nem o sol, você não pode olhar direto para ele, tá? Você tem que usar algum aparato para conseguir olhar para ele. Então, esse aparato é o disfarce que o xiste vem usando. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter essa função de liberação dessa energia, dessa tensão que está ali. Lembram que eu falei para vocês do princípio de prazer, princípio do desprazer? Né? O princípio da realidade, desculpem. A ideia de prazer e desprazer em Freud é justamente em relação a esse acúmulo de energia. Então, quanto mais acumulado, quanto mais tensionado, maior o sentimento de desprazer. Quanto mais a gente consegue liberar, maior o sentimento de prazer. Por isso que a piada tem essa coisa do prazer, né? A gente sente prazer com a piada, porque ela produz esse efeito, ela vai e ela libera essa tensão, aquilo que estava tensionado lá, que estava acumulado e guardado, ela consegue liberar. Não só para mim que faço a piada, mas para quem me ouve também, tá? E por isso que essa coisa do... hoje em dia, né? Tá muito em voga, tá muito comum essa coisa do stand-up comedy, né? É a forma de humor que a gente tem adotado mais recentemente, assim. E aí, para você ser um bom stand-up, tem alguns elementos que você precisa cumprir. Claro, eu não sou nenhum especialista disso, tá? Mas, assim, em primeiro lugar, você tem que fazer uma piada que seja engraçada, né? E para ser engraçada, ela precisa ser engraçada para ele, ou seja, ele precisa conseguir avaliar que é engraçada, mas precisa ser engraçada para uma galera que paga para ir ver o show. E você não sabe quem está ali, então tem que ser engraçado para geral. Como é que você faz isso, né? Isso aqui é justamente entendendo quais são esses elementos que, de alguma forma, são compartilhados, né? Esses desconfortos. Então, por isso que a piada trabalha muito com tabus, trabalha com questão de sexualidade, né? Trabalha com questões relacionadas com... enfim, com essas questões que são tabus para a gente, que a gente tem dificuldade de falar, e que são comuns, de alguma forma, né? Quando eu digo sexualidade, eu não estou nem falando de orientação sexual, tá, gente? Estou falando de sexualidade mesmo, de falar de sexo. Praticamente todo e qualquer stand-up, né? Pessoa que faz stand-up vai falar sobre sexo em algum momento, né? E ele vai produzir esse efeito do riso, porque na nossa sociedade, o sexo ainda é uma coisa que é um tabu. A gente fala pouco e a gente, quando fala com alguma dificuldade. Então, tem esse elemento, e aí tem outros, né? Claro, de saber contar uma história, né? Porque não é qualquer um que vai saber contar uma história de uma forma que se torne engraçada, né? E por aí vai. Tem uma série na Netflix que eu assisti recentemente, que eu recomendo para vocês. Eu recomendo assim, como lazer mesmo, tá? Não é para estudar disciplina, não, porque
seria um elemento muito, muito vago dentro do que a gente está discutindo, mas eu acho que serve como referência. Que é uma série chamada Drôle. Ela é uma série francesa, que a tradução tá como Faz-me Rir, eu acho. Tá no Netflix. E aí é uma série de algumas pessoas, né, que estão ali tentando a vida como stand-up. Eles estão ali tentando, fazendo um esforço para ganhar alguma fama, para ganhar alguma visibilidade e tal. E aí tem uma mulher que eu vou dar um spoiler, tá, gente? Tem uma mulher, mas é um spoiler tipo de segundo episódio, tá? Depois a coisa desenrola daí. Mas ela tá um tempão tentando ganhar algum tipo de visibilidade com as piadas dela. E aí um dia ela resolve fazer um sketch falando sobre um dia que ela fez um fio terra com o marido. Repare, aí ela vai e conta essa história e a coisa viraliza. Ela lança no YouTube e o negócio viraliza, né? E aí isso vira uma crise no casamento dela, obviamente, porque ela, eu digo obviamente porque é uma questão delicada, uma questão íntima, né? E aí as discussões dela com o marido são muito no sentido assim de, mas você sabe que eu faço isso e eu preciso falar de mim. E quando eu falo de mim, eu falo da minha família. Então, tipo, tem uma coisa aí da ordem da intimidade que não é possível, pelo menos ela coloca dessa forma, nessa situação, né? E aí tem outras questões, assim, tem outro também que ele tá ali tentando ajudar uma pessoa que está começando agora, e aí ele dá essa dica, ele diz assim, veja, não basta ser engraçado para você, tem que ser engraçado para todo mundo. As pessoas têm que ter algum nível de identificação com essa questão, né? E a identificação pode ser tanto no sentido da vivência, de ter vivido situações parecidas, quanto no sentido mesmo de serem assuntos que são de pouco trato para todo mundo, né? Como eu falei, a questão do sexo. Então, a piada ela tem essa função. Ela consegue fazer com que isso que é da ordem do inconsciente apareça de uma forma disfarçada sempre, mas ela consegue produzir essa liberação de energia e esse sentimento de prazer, tá? E aí, gente, quanto ao xiste, como é que tá? Alguma questão, alguma dúvida a mais, alguma colocação? Tá. Eu tô aqui olhando nossas comentadoras. Eu vi que Ana caiu e tá voltando agora, mas eu não tô vendo. A vida não tá aqui hoje, não, né? Professora, minha internet caiu. Não, e eu tô notando, Diana, que você tá sozinha, viu? Veja aí. Eu tenho esse cuidado de colocar 3 pessoas para vocês nunca ficarem sozinhas. Mas das comentadoras, você é a única que está aqui hoje. Vida não tá. E Tássia também estava de transporte, né? A gente está esperando ela chegar. Professora, eu tô no Bicem, a internet aqui tá meio instável. Aí, às vezes eu caio. Não, tranquila. Então, gente, os outros aí, ajude as colegas, viu? Ajude a colega, que Ana tá sozinha hoje. E aí a ideia, vocês já entenderam que essa coisa da discussão é legal porque dá uma dinâmica, né, para aula. Deixa eu ver aqui, Antônio escreveu. Professora, mesmo sendo uma forma de amenizar um pouco o problema do inconsciente, mas mesmo assim, isso não poderia piorar mais a situação? Às vezes acontece, viu? Especialmente nessas situações, assim, de trabalho, né? De trabalho, de amigo, né? Que às vezes é uma piada que é para ser só uma piada, mas esse elemento aí que não poderia ser dito, ele acaba aparecendo mais do que deveria. E aí pode virar um problema, né? Isadora, dá pra gente resumir assim. Isadora tá dizendo, eu tenho que sempre ler o chat, tá, gente? Porque quando eu coloco lá no YouTube, vai sem o chat. Então, eu tenho que estar traduzindo para vocês qual é a conversa que eu tô tendo com vocês no chat. Isadora pergunta,
Ela diz, xiste basicamente é um disfarce para o que não conseguimos dizer seriamente. É isso? É e não é. Veja. Quando eu digo que é, não é, é porque assim, tem algo disso, mas não é isso. Veja, é mais complexo que isso, porque o seguinte, o xiste, ele é uma formação do inconsciente. E a gente já falou aqui algumas vezes que o inconsciente é algo que não pode, não, a gente não consegue, né? Ele não tem lugar na consciência. Não há. A consciência não dá conta daquele conteúdo, tá? Por isso que ele está no inconsciente e não na consciência. Quando vira uma piada, isso vem para a consciência, né? Tudo que a gente está falando aqui, qualquer brincadeira, qualquer piada, qualquer coisa, está passando pela consciência, certo? Então, para chegar até aqui, é aquele conteúdo que é insuportável para a consciência, que ganha um disfarce e vai ser colocado. Veja, falar de uma forma de brincadeira sobre algo que é da ordem do inconsciente, sozinho não resolveria. Porque não é só o tom da brincadeira, mas é a forma como isso é construído. Nesse exemplo que eu estou dando, muito mal dado, porque eu não consigo pensar de uma forma mais prática, né? Mas que a gente está aqui, eu estou tentando pensar em alguma que eu já fiz com meus amigos, mas eu não estou conseguindo lembrar. De que a gente tem aí uma questãozinha, né? E a gente vai e alfineta aquilo ali. Perceba que eu não estou lá me queixando e falando daquele problema. Às vezes nem eu lembro que tem a ver com aquele problema que aconteceu há 2 anos atrás. Mas tem ali um elementozinho que é para causar algum tipo de desconforto, mas ao mesmo tempo você já alivia aquilo com a piada. Vamos ver se Jefferson salva a gente. Eu estou esperando que o Jefferson venha trazer um exemplo bom para nós. Professora, eu não vim salvar, não, vim Oh, pedir meu Deus. ajuda. Essa parte aí do consciente, inconsciente, e agora deu uma bugadinha nesse exemplo. Como assim? Mas o que é que bugou? Porque assim, meio que o xiste é algo do inconsciente. Uhum. Mas quando a gente meio que fala a brincadeira, já se torna consciente. Uhum. E aí agora bugou isso daí. Veja, vamos lá. Jefferson, tudo que eu falo, o que eu estou falando aqui para você, a priori ele tem que passar pela minha consciência, certo? Quando eu vou dar uma aula para vocês, quando eu vou explicar uma coisa para vocês, passa pela minha consciência, né? Eu sei o que eu estou falando. Eu sei, eu construo um raciocínio lógico para passar para vocês, certo? Até aqui tudo bem, né? Sim. Pronto. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem aí um elemento, um conteúdo, vamos chamar de conteúdo, que fica mais genérico. Tem um conteúdo que ele é insuportável para a consciência. E aí, por conta disso, ele foi reprimido e está lá no inconsciente, tá? Está quietinho, escondido e preso lá. Tem uma resistência que não permite nem que ele chegue. Mas quando eu faço a piada, é como se esse conteúdo ele tivesse vestido uma capa ali de disfarce e ele consegue espreitar a entrada dele pela consciência. Porque eu só vou falar daquilo se ele tiver atravessado a minha consciência. Tá? Então, eita, meu Deus, tá todo mundo bugando, tô ficando nervosa. Antônio aqui dizendo que tá bugando também, socorro. Vamos lá, eu vou conseguir esclarecer e parar de bugar todo mundo, tá? Então, o que acontece? O que eu tô dizendo é simplesmente que para que eu possa falar a piada, para que eu possa fazer o xiste, ela vai sair como uma linguagem, como uma brincadeira que eu vou falar. E ela vai passar pela minha consciência. É só isso. Mas para ela fazer isso, ela precisa vir disfarçada. Então, não é que
aquele conteúdo inconsciente vai vir daquele mesmo jeitinho para cá e eu só vou dar um tom de brincadeira. Não, eu vou trazer ele. Às vezes é só um elemento, é como eu estou dizendo. Às vezes, eu vou tentar inventar um exemplo agora que está ficando difícil. Deixa eu pensar aqui com vocês. Vamos lá. Digamos que eu tenho um amigo que há 3 anos atrás ele mentiu para mim. Me contou uma história, eu fiquei puta, porque, enfim, ele me contou uma mentira que eu fiquei chateada, que deu merda aqui. Tá. Mas aí, a gente é amigo, né? Tem outras coisas que estão em jogo. Deixa pra lá, não vou brigar, não vou me estressar com isso. Foi só uma vez que aconteceu. Deixa quieto. Beleza. Aí, daqui a 3 anos, a gente tá aqui numa roda de conversa, batendo papo com outros amigos e tal. E aí ele vem contar de uma história, sei lá, de uma namorada que mentiu para ele. E aí, de algum modo, é como se eu consigo fazer essa conexão muito rápida, e veja, isso é tudo inconsciente, tá? Essa conexão é inconsciente, de que o que ele está contando ali é o que ele fez comigo. E aí eu pego, daquilo eu solto uma brincadeira, sei lá, eu vou falar, vai ser bem ruim, tá, meu exemplo, mas assim, eu posso soltar uma brincadeira do tipo, você fez por merecer, ou alguma coisa assim, né? E que tenha dentro de um contexto da brincadeira, da conversa, e que de algum modo eu tô dizendo um bem feito, bem grande, porque tipo, você fez isso comigo, agora agora estão fazendo isso com você, mas que é só uma brincadeira do tipo assim, que dentro do contexto da história dele é como se ele tivesse provocado aquilo e eu brinco, se lascou, fez por onde, tá? Não, pois é, Antônio, essa aqui é a questão. Essa parte, deixa eu ler o que o Antônio está escrevendo. Adalberto, eu tô vendo sua mãozinha levantada, que esse povo me deixou nervoso, bugando aqui um atrás do outro, viu? Te chamo já. Tranquilo. Eu tô vendo aí, bugou geral aí, mas a gente vai. Nós vamos sair dessa, né, professora? Vamos, eu tenho fé. Acredito. Então, a Antônio está dizendo aqui, no caso, o disfarce do xiste não gera sintomas, igual naquele caso que a senhora deu sobre a irmã que desejava o cunhado e por isso ficou sem caminhar? Só para ver se entendi. Perfeito, Antônio. Sintoma é uma coisa, xiste é outra, tá? São ambos formações de inconsciente, mas cumprem funções distintas. O sintoma, ele consegue um ingresso permanente para a consciência. Ele faz lá um compromisso, ele negocia com a resistência e diz, deixa eu entrar, eu fico lá quietinho, disfarçado, ninguém vai saber que sou eu. Aí ele entra e ele fica lá permanentemente causando sofrimento, causando dor, fazendo a pessoa não caminhar, o que for, seja qual for o sintoma. O xiste não. O xiste é como se ele tivesse visto que a porta estava aberta, ele sai correndo. E ele passa correndo para ir embora, entendeu? Ele não fica muito tempo, ele passa rápido. O xiste, o ato falho é a mesma coisa. Veja, quando você está aqui falando... Eu vou dar um exemplo. Na aula de hoje de manhã, que também é igual a de vocês, que está no mesmo material, de psicologia geral, eu estava aqui falando, encerrando a aula, eu falei assim, na próxima sessão, veja, esse é um ato falho. Por que eu chamei de sessão, o que era uma aula? Né? Aí eu precisaria interpretar, mas veja, quando eu falo, é uma coisa rápida, soltei, sabe? É como se fosse isso, assim, tipo, aquele conteúdo viu que tinha ali uma frestinha para ele passar, ele saiu se espreitando pela fresta, conseguiu acessar a consciência e foi-se embora. E com isso ele liberou aquela energia que estava tensionada, tá? O sintoma não, o sintoma é como se ele negocia ali e ele consegue entrar e fica lá permanentemente, disfarçado. Tá? Essa é a grande diferença, os dois têm funções diferentes. Adalberto, fale aí, deixa eu ver, enquanto você vai me falando, eu vou ver se o povo entendeu melhor e se tem alguma dúvida ainda. Pois é, professor, eu penso o seguinte, que o CIST, como você estava explicando para a gente aí,
ele está lá no inconsciente, mas para esse ser liberado, o consciente tem que bons momentos, deixar que ele se libere. Ou seja, essa maquiagem que vai ser colocada nele, quem faz é o consciente. Seria isso, porque quando eu externo o cisto com essa maquiagem, o consciente vai autorizar. Às vezes até é inesperado, mas na maioria das vezes o consciente vai liberar, né, para que seja exposto o cisto só com. Eu vou criar essa maquiagem dele, ou seja, o consciente que cria essa maquiagem no cisto que vem do inconsciente. Seria assim, mais ou menos? Quase. Mas eu vou usar sua metáfora que é boa. Sua referência é boa zona. Quem faz a maquiagem é a resistência, tá? Ela que vai dizer assim, tá bom, vou deixar você passar. Mas deixa eu te disfarçar primeiro para eu não levar bronca. Porque senão dá ruim para mim. Se souberem que você entrou lá, vai dar ruim para mim. Então Isso mesmo. ela vai fazer essa maquiagem, esse disfarce, né? Para que aquele conteúdo consiga atravessar e chegar na consciência. Tá? É uma permissão, de algum modo, que essa resistência dá, ou algum vacilo que a resistência dá. E aí, ou o próprio inconsciente se disfarça porque a resistência deu um vacilinho ali e deixou passar, ou a própria resistência vai dizer assim, tá bom, mas para não dar ruim para mim, deixa eu te esconder melhor para você poder ir lá e passar despercebido. Mas é tipo isso mesmo. Ô, professora, só mais um comentário. Por favor. Quando o cisto ele sai do inconsciente sem uma maquiagem elaborada pelo consciente, eu acho que é aquele momento que você, fiz merda, falei merda. Uhum. Seria, no caso, essa assim, né? E quando eu acho que não é nem só de fiz merda, mas é tipo assim, caralho, aí você fica mal depois de 2 dias, depois você fica mal dizendo assim, acho que a pessoa ficou chateada comigo, acho que às vezes nem teve a demonstração, mas você faz, puta merda, o que foi que eu fiz? Pronto, deixa eu falar, o exemplo que todo mundo gosta. Ressaca, gente. A gente bebe, não tem aquela brincadeira de que o álcool dissolve o id, né? Ou dissolve o superego, que é a lógica da outra tópica freudiana. Aí vai dizer assim, aí você fala um monte de coisa, você faz coisa que você não faria normalmente quando bebe. Aí no dia seguinte você acorda e você faz, puta que pariu. Aí, gente, vocês ficam ouvindo minhas revelações, é complicado, mas eu vou te contar. Teve uma vez que eu bebi, eu fiz tanta merda, que no dia seguinte eu liguei para uma amiga minha e falei assim, me diga que é mentira, me diga que eu só estou imaginando que eu fiz isso tudo. Me conta aí. E ela fazia, não, cara, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Aí eu fazia, puta que pariu. Mas é isso, gente. É a ressaca moral. Pois é, exatamente. Porque você... é um bom exemplo, né? Que é isso que você está dizendo, Adalberto. Quando aquilo vai, né? Quando aquilo sai de um jeito sem muito disfarce. Porque é isso, veja, essa é a grande diferença, né? Porque no caso quando você está alto, né? Às vezes a questão sai de um jeito que é porque a resistência ela perde a força. Então aquilo ali, às vezes sai de uma forma muito explícita, né? Sai de uma forma que no dia seguinte você vai olhar para aquilo e vai dizer, eita, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse, né? Eu nunca cheguei nesse ponto de me perguntar como é que eu fui capaz, não. Eu sempre entendi como é que eu fui capaz. Só que eu já fiz coisas que eu não faria se eu não tivesse bebido. Então assim, tem isso, né? Acho que o seu exemplo é ótimo. Porque é isso, é como se tem essa diferença. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou pensando sobre isso, tá, gente? Vocês estão me botando para pensar essa questão. Mas Freud vai falar tanto dessa deformação quanto de baixarem as resistências, né? Então, me parece que talvez seja esse caso que a gente logo depois fica mal e faz, eita, fiz besteira, né? Não devia ter feito isso. Tem muito mais relação com esse baixar da resistência e talvez o nível de deformação não tenha sido suficiente, né? O nível de disfarce não tenha sido suficiente para não causar o sofrimento, para não causar o mal-estar.
Olha, eu vi que Professora, Tássia chegou. Fala, Roberto. é tanto que quando a gente, quando o consciente introduz um bom disfarce, o alvo que a gente quer atingir, às vezes ele nem entendeu o que você quis dizer. Ele fica assim, pô, será que foi isso? Será que não foi? De tão bem que o disfarce foi colocado. Uhum. Mas assim, eu acho que o que vai... Tudo bem, Tássia. Como é o nome? Iana tinha me falado que você ia atrasar um pouquinho. Que bom que você chegou. Estou precisando de ajuda, porque a Iana está com dificuldade na internet e Vida não pôde vir hoje. Eu não estou precisando não, que seus colegas estão me ajudando muito, mas que bom que você chegou. Sim, Adalberto. Deixa eu voltar para o seu comentário, né? Você falou aí da... Meu Deus, eu perdi. Eu fui Eu ler falei o que da qualidade do disfarce que é colocado Pronto. no CIST para a gente externar, né? Sim. Porque que a outra pessoa, inclusive, não percebe às vezes, né? O que eu ia dizendo era o seguinte: eu acho que tem muito disso, sim, mas eu diria que tem mais a ver ainda com. Eu tô travando aqui, viu? Quem tá bugando sou eu, mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Enfim, na verdade, eu tava aqui com uma brincadeira na cabeça, que é do tipo, às vezes também tem a ver com um entendedor, né? Que às vezes o outro vai ser meio lerdinho e não vai sacar. É isso que eu queria dizer. Às vezes, quem está no ambiente entende É. o que você externou, né? O que o Uhum. consciente externou para aquela pessoa. Todo mundo entendeu, menos ele, entendeu? Menos o alvo que a gente quis atingir. Ficou voando. Porque às vezes é mais uma falta de inteligência mesmo da pessoa, né? Então, eu também sou, viu, Antônio? Antônio tá dizendo que é muito lento para entender, eu também sou. Às vezes eu sou lenta, piadas em geral, eu sou péssima, sou aquela pessoa que pede para explicar. Mas, assim, de qualquer modo, né, eu acho que tem isso mesmo que você está trazendo, sabe, Adalberto? De que, às vezes, a coisa vem de um jeito tal, tão sofisticado, né? Vem de uma forma tão bem colocada que você produz esse riso sem que a parte do desconforto seja sentida. Porque, veja, quando tem riso, tem desconforto. O riso é uma forma de liberar esse desconforto, tá? Mas, quando tem riso no sentido assim, né? De rir de algo que é engraçado, assim, dessa coisa que a gente não consegue resistir e rir, né? Mas... às vezes a coisa vem tão sofisticada, vem tão elaborada, vem tão bem disfarçada, como você está dizendo, Adalberto, que de fato é como se a parte do desconforto não fosse sentida. A gente só sente o alívio da tensão que vem com a risada, né? Então não produz nenhum tipo de mal-estar. Mas a depender da forma como isso é feito, aí isso às vezes vai produzir um problema. Vai dar ruim, né? Então, às vezes acontecem reveses nesse processo. Mas vejam, a questão é a seguinte: o xiste é um mecanismo, tá? Não é algo que eu decido fazer. Tipo, veja, uma pessoa que trabalha com humor, ela decide fazer piada e ela vai tentar elaborar aquela piada, ela vai construir aquela esquete humorada com base em certas referências que ela vai ter do que é cômico ou não, do que produz graça, do que produz riso ou não, tá? Mas eu tô falando do xiste. O xiste é algo que a gente não controla, não é algo que a gente planeja. É muito assim, tá aqui na situação, aí teve um assunto que mexeu aqui, deu um curto-circuito comigo, com alguma questão minha que eu vou e solto uma piada. Aquela piada que produz aquele efeito de todo mundo rir, às vezes tem um pouco de desconforto, às vezes não tem, dependendo do nível de sofisticação desse disfarce, né? Mas vocês percebem, o xiste tem um pouco esse elemento que é do cotidiano mesmo, do que a gente faz no dia a dia. Eu comecei falando do humor, né, dos limites do humor, do que é que produz o riso ou não, para vocês entenderem essa relação do riso
com a questão do inconsciente para a psicanálise. Mas o xiste, enquanto mecanismo, é algo que não é pensado, não é planejado. Você está aqui conversando e sai a brincadeira. Você faz uma provocação. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim, né? E isso aí vai ter relação com uma série de questões. Tem relação, tanto como o Adalberto bem colocou, do nível do disfarce, da sofisticação desse disfarce, quando você traz, quanto no sentido mesmo de com quem você está falando, a capacidade de compreensão dessa pessoa, como é que ela vai sacar e entender aquela situação, tá? Mas é mais ou menos isso. E aí, gente, passamos adiante do xiste? Passamos, professora. Então, simbora. Então, simbora. Ó, não vou mais falar de associação livre, não, que a gente falou semana passada, tá? Se tiverem alguma dúvida, a gente pode falar depois de novo. Mas eu vou passar agora para os sonhos, tá? Eu acho que os sonhos vai levar o resto da nossa aula todinha, se não precisarmos continuar na próxima, porque o sonho geralmente produz muita curiosidade e muita dúvida. Então, vamos lá. Freud escreveu uma obra, que é a obra que marca o início da psicanálise enquanto psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, tá? São 2 volumes, bem interessantes, eu já li os 2, acho maravilhosos, assim, é quase um livro de fofoca sobre Freud, ele fazendo a autoanálise dele através dos sonhos. Mas, basicamente, o que Freud vai dizer é o seguinte, ele vai dizer que o sonho é a via régia para o inconsciente, ou seja, é um caminho privilegiado que nos leva até o inconsciente. Com isso, Freud quer dizer o seguinte, veja, dizem os cientistas, pelo menos, né, que a gente sonha toda noite. Eu, particularmente, não lembro de todos os meus sonhos todas as noites. É como se eu só sonhasse de vez em quando. Mas dizem os cientistas que a gente sonha toda noite. E quando a gente sonha, necessariamente elementos do inconsciente fazem parte da conjunção desse sonho, dessa história, desse conteúdo do sonho, tá? Freud vai dizer que o sonho ele é formado por 2 partes, o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é esse que a gente conta, que no dia seguinte a gente diz, olha, essa noite eu tive um sonho, sonhei com fulano, com Beltrano, com isso, com aquilo outro. É a parte manifesta, é a parte que você consegue, né, construir a historinha do que é o sonho. O conteúdo latente é o que vai dizer respeito a esses elementos inconscientes, que ele tá ali, ele aparece ali muito mais como um plano de fundo, como um sentimento de angústia, ou como um sentimento de prazer que você teve durante o sonho, tá? Esses elementos que estão ali, que a gente sabe que compõem o sonho, mas que não necessariamente a gente consegue nomear. Esse seria o conteúdo, né, os pensamentos latentes do sonho. Freud ainda vai dizer que o sonho se constitui a partir dos restos diurnos. E com isso ele quer dizer o seguinte, geralmente, para construir essa historinha do sonho, a gente vai se utilizar de conteúdos diurnos. Durante o dia, a gente vive um monte de coisa, pensa um monte de coisa, encontra com pessoas, fala de determinados assuntos, tem determinadas brigas. Chega à noite no sonho, esses restos, esses elementos que ficaram ali meio que soltos ao longo do dia, vão ser utilizados como ingredientes, digamos assim, para fazer essa composição do sonho, tá? Então, geralmente, quando a gente sonha, a gente consegue dizer assim, acho que eu sonhei com isso, porque ontem eu vi fulano, eu sonhei com fulana porque ontem eu vi fulana. Mas assim, tá, mas por que no sonho ela fazia tal coisa comigo? Aí já é outra categoria de questão, né? Mas você consegue identificar mais ou menos os elementos que estão nos sonhos como sendo elementos que você vivenciou no dia anterior, nos dias anteriores. E aí outra coisa que é
extremamente importante e central na interpretação dos sonhos é a compreensão de que, para Freud e para a psicanálise, os sonhos são realização de desejos, tá? Então, com isso ele quer dizer o seguinte: quando eu sonho com algo, eu estou tentando, de uma maneira muito confusa, né, também deformada, realizar um desejo. E realizar um desejo, de forma geral, de caráter inconsciente. Por que eu falo que é de forma geral? Porque quando ele dá o exemplo da criança que sonha, ele está dizendo justamente isso. Veja, quando a criança que sonha, que ela ainda não tem, né? Esse inconsciente dela não está ali tão... não está ainda formado nesse sentido, não tem tanta coisa proibida para ela acessar. Ela simplesmente vai desejar o que ela desejaria na vida desperta dela. Então, se ela queria muito, naquele dia, ter ido tomar um sorvete, mas a mãe não deixou, aí ela vai de noite sonhar que está tomando o sorvete que ela tanto queria. Simples assim. Mas a gente que é adulto, que é mais problemático, que vai juntando um monte de proibição, um monte de regra, um monte de não pode, um monte de não devo, né? E aquilo vai se acumulando e vai virando conteúdo do inconsciente. Quando a gente sonha, a gente vai realizar esses desejos que estão lá inconscientes, mas para a gente realizar esse desejo, ele tem que acontecer de uma forma bem confusa, utilizando elementos que eu possa lembrar, né, que possam fazer parte desse conteúdo manifesto, que aí os restos diurnos têm essa função, e de uma forma muito confusa, eu acabo conseguindo, de algum modo, realizar esse desejo, tá? Segundo Freud, o sonho vai ser sempre uma realização de desejo, ou uma tentativa de realização do desejo. Gente, até aqui, vamos lá. O que é que vocês têm, o que é que vocês querem saber? O que é que vocês entenderam? O que é que vocês querem saber sobre sonhos? Professora, só me confirme aqui uma coisa. É como se o sonho fosse algo que eu quisesse fazer, que meio que o meu inconsciente está dizendo, é? Deixa eu tentar elaborar isso que você falou de uma outra forma, tá? Vamos usar o exemplo que Freud deu da menina que estava apaixonada pelo marido da irmã. Acho que fica mais fácil. Ela queria casar, e eu vou usar casar porque é a expressão que Freud usa, né? Coisa do século XIX, século XX. Ela queria casar com o marido da irmã. Esse era um desejo impossível e completamente errado, né? Na concepção moral que ela tinha e que a gente tem até hoje. Ela estava completamente errada de pensar aquilo. Ela não podia sentir aquele desejo. Esse desejo se torna inconsciente, tá? Durante o sono, enquanto ela dorme, no sonho, ela vai tentar realizar aquele desejo. Mas ela não vai sonhar com um casamento, ela de noiva com aquele cara. Ela pode até sonhar com um casamento, ela vestida de noiva. Mas o noivo não vai ser o marido da irmã. Vai ser um outro cara que talvez ela associe com ele de algum modo. Entende? Talvez tenha um elemento, ela vai dizer assim, é uma pessoa que eu não sei quem era, mas ele era assim, era assado. E às vezes as características eram desse cara. Entende? Então, assim, é um exemplo ruim, porque é o que eu posso pensar assim, de forma muito rápida. Mas ele é ruim no sentido de que as coisas não são tão simples, tá? No sonho, na interpretação de sonhos. Mas ele é bom no sentido de que dá para compreender, né? Dá para você compreender que ela vai tentar realizar esse desejo, mas não vai ser de uma forma óbvia. Ou então ela pode realizar esse desejo e ela não vai sonhar com casamento, mas ela vai sonhar com uma vida de casado, que nem aparece marido nem nada, mas aparece um cachorro e um gato, sei lá. Vai que na fantasia dela
uma vida em família tenha isso, aparecem os filhos, né? Então, perceba que ela é como se ela fosse construir essa experiência de uma forma diferente, que não fique tão óbvio desse desejo que é de casar com esse cara. Porque essa aqui é a parte proibida, tá? Então, ela consegue compor aí de uma maneira que ela vai realizar esse desejo de uma outra forma. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui alguma coisa. Eu sei, Tássia, eu sei que você está querendo falar, rapidinho, viu? Isadora. Nem na hora de dormir a gente tem paz, então. Eu tenho que rir com essa frase. É um pouco isso, mas enfim. Porque se inconscientemente alguma coisa me incomoda bastante, não bastasse isso, eu ainda sonho com isso, Ave Maria. Isadora, a gente não para de trabalhar nunca, não. A gente vai. Nosso inconsciente trabalha o tempo inteiro. E essa luta é o tempo todo também, né? Então, de fato. Mas veja, eu só vou fazer um reparo aqui na sua frase, que você diz, se inconscientemente algo me incomoda bastante. Veja, quando a coisa está lá no inconsciente, ela vai produzir, às vezes, algum tipo de efeito, mas ela não vai te incomodar bastante. O motivo pelo qual ela está no inconsciente é justamente para não te incomodar, tá? Só que aí ela aparece no seu sonho. E a depender, de novo, da história do disfarce, como o Adalberto colocou na outra fala, do xiste, vai ser um sonho ruim. Vai ser um sonho que você vai ficar angustiado. Porque quanto menos disfarçada tiver a situação, ou seja, quanto mais você conseguir, você acabar tendo que se deparar com esses elementos do inconsciente de forma mal disfarçadas, mais angústia você vai sentir no sonho, né? Que é o que vai trazer o pesadelo. Veja, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas, professora, como é que eu vou realizar um sonho, realizar um desejo é a palavra, e isso vai ser um pesadelo? Justamente porque o seu desejo é tão absurdo e tão condenável do ponto de vista consciente, que se ele não estiver muito bem disfarçado, ele, ao invés de te trazer prazer, a realizar esse desejo vai te trazer muito desprazer. Exato. É exatamente isso, Iana. O sonho é o inconsciente tentando se revelar de certa forma. Eu não vou nem reformular, eu vou deixar do jeito que você colocou, tá? Por isso que o sonho é a via régia do inconsciente. Freud vai dizer que é a melhor forma, tanto que Freud, ele não, né, na psicanálise, todo psicanalista precisa fazer análise. Freud foi o único que não fez, que ele foi quem inventou esse negócio. Mas ele fez uma autoanálise a partir da análise dos próprios sonhos. Por isso que o livro da interpretação dos sonhos, para mim, é um livro maravilhoso de fofoca sobre a vida de Freud, porque ele está interpretando os próprios sonhos. E com isso eu vou entendendo quem era Freud, o que é que ele sentia, o que é que ele pensava. Tá? É melhor do que qualquer biografia. Tássia, você agora. Quero ouvir sua voz. No texto também tem dizendo que muitas pessoas, antigamente, e eu acho que até hoje ainda, que esperam revelações ou seguiam através dos sonhos. Aí é meio. Assim, não é um fato muito bom de se analisar para qualquer um, né? Para quem entende, como a senhora, que é profissional, possa ser que ajude, mas não boto muito fé, sabe? Eu lembrei dessa parte. Mas em que sentido você está falando Porque, veja, quando Freud fala da revelação, ele fala desse caráter meio místico, né? Então, eu acho que seria mais meio místico e não levar muito em consideração. Porque, veja, Freud, ele não é místico de jeito nenhum, tá? Freud, ele não vai ter essa compreensão de que um sonho vai revelar um futuro, ou de que pode ser uma premonição. A gente até pode acreditar nisso de algum modo, por um outro caminho, mas não através da psicanálise freudiana. Quando Freud fala de interpretar sonho, ele fala de inconsciente, né? Agora, tem de fato, né? Tem aí uma expectativa, as pessoas ainda querem muito isso, né? As pessoas querem ter revelações, as pessoas querem acreditar que o sonho
está me ajudando a tomar uma decisão. E assim, alguns cientistas, alguns neurocientistas, dizem que durante o sono, os sonhos, a gente também está ali resolvendo problemas, né? Tem ali uma tentativa de resolver algum tipo de problema. Mas para a psicanálise freudiana, o sonho, ele vai trazer isso que é da ordem do inconsciente. Ele vai ser uma ferramenta importantíssima para a análise daquela pessoa. Porque ela vai trazer, o sonho vai trazer elementos do inconsciente muito fortes e muito marcantes. Aí você, né, no texto, Tássia, Freud vai falar dessa coisa da expectativa, de uma revelação e tal. Eu acho que hoje a gente lida com outro problema maior, que é com o Google. Eu tinha uma paciente que toda vez que ela vinha com um sonho, ela falava do sonho e eu começava, né, tentar investigar, tentar puxar o que era aquilo, o que é que representava aquilo, tal, tal, tal. E aí ela fazia assim, não, eu já procurei no Google. No Google disse que é isso, isso, isso. E estava resolvido, né? E aí eu fazia, veja, a gente não trabalha dessa forma. É interessante investigar um pouquinho, tentar entender um pouco o que é que o sonho diz sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando agora. E aí ela fazia, não, mas o Google disse que é isso, isso, isso. Aí eu fazia, tá bom, fazer o quê, né? Tudo bem, vamos seguir adiante. Então, eu nunca consegui interpretar sonho dessa paciente porque o Google já tinha resolvido. Ela só me contava como parte de algo que aconteceu ali na vida dela e que incomodou ela a tal ponto que ela foi lá no Google e pesquisou e disse, olha, mas o Google disse que era isso, 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 né? Enfim, mas na psicanálise tem aí uma perspectiva que é muito individual, que ela está atravessada, está atrelada diretamente com a história individual de cada pessoa. Então, quando você vai interpretar um sonho, não dá para fazer isso se não conhecendo a história daquela pessoa. Então, se algum de vocês chegasse hoje e dissesse, professora, deixa eu ajudar aqui na aula, deixa eu contar o sonho que eu tive essa noite, aí você interpreta e a gente entende como é que isso funciona. Não dá. Não dá porque eu não tenho elemento suficiente da história de vocês para fazer essa interpretação. E é muito doido porque, assim, tem uma amiga minha que ela some na minha vida quando ela aparece para eu interpretar sonho dela. E ela faz, Carol, interpreta aqui um sonho meu, que eu sonhei com isso, isso, isso. Aí ela manda 50 áudios com um sonho muito, muito louco. E aí eu sempre digo, minha filha, eu já te falei, eu não tenho condições. Vai falar isso com sua analista, ela vai te ajudar a interpretar esse sonho. Porque eu não tenho elemento, embora ela seja minha amiga, uma pessoa que eu conheço muito, que já me falou muita coisa, inclusive segredos, intimidades, mas é diferente, né? Eu não conheço a história toda, essa construção de uma história de vida. Tem elementos que a gente só vai entender. Eu tenho um paciente que está comigo há 4 anos. Ele tem um sonho recorrente desde o começo. Agora, com 4 anos, eu estou começando a entender uma referência do sonho dele, que aparece sempre. Então, assim, não é óbvio. O inconsciente é um bicho muito esperto, assim, sabe? Tipo, a coisa vem, é isso, é no nível de sofisticação e a deformação é muito sofisticada, vem de um jeito que não é óbvio, não é evidente. Vocês terem ideia, tem 4 anos que eu estou atendendo essa pessoa. Tem 4 anos, a gente já avançou muito e muita coisa. Mas esse sonho continua acontecendo em períodos específicos, né, periodicamente. E eu agora estou começando a entender. Estou começando a entender o significado de alguns elementos centrais desse sonho que se repete. Entende? Então, assim, a gente usa o sonho como uma forma de tentar entender ou reconhecer alguns elementos do inconsciente. Mas não é óbvio, não é tão fácil, não é tão simples. Eu estou lendo aqui agora o comentário de Antônio. Google, significado de uma dor de cabeça. Resultado, seu fígado está saindo pela cabeça do dedão do pé. Acho que seria o contrário, não? Tipo, você diz, eu sonhei que o fígado estava saindo pela cabeça do dedão do pé, e aí o Google vai dizer que você está com dor, que é uma dor de cabeça.
Não sei, fiquei confusa com esse seu exemplo, Antônio. Tá, o que mais, gente? Ah, Antônio, tá bom. Mas tá aqui, depois assista o restinho, tá? Que vai ficar gravado. Que a gente ainda vai continuar aqui falando dos sonhos. Obrigada Eu pela achei muito, participação sempre. Oi? eu achei muito interessante essa parte dos sonhos e de que tem algo no inconsciente, porque Uhum. eu não sabia disso e tenho alguns sonhos que desde a minha infância eu tenho e durante algum período eles sempre aparecem. Eu achei Uhum. muito interessante, porque eu não sabia que podia ter uma ligação com alguma coisa. Geralmente tem, viu? Ainda mais quando é sonho recorrente, assim. Esses sonhos recorrentes geralmente dizem algo assim. E não é só um. Eu só não consigo interpretar, tá? Então, aí você tem que procurar um analista para com o tempo vocês irem entendendo o que é que diz, assim. E é engraçado isso, porque tem esse meu paciente que tem esse sonho recorrente há 4 anos, né? Há 4 anos ele fala, não há 4 anos ele tem um sonho, tá? Há 4 anos ele me conta esse sonho. E é recorrente no sentido de que tem elementos centrais, mas algumas coisas mudam. Tem outra paciente minha que tem um sonho recorrente que é igualzinho sempre. Começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito, mesmo cenário, sabe? E aí o meu movimento é muito mais de entender em que momento que ela sonha aquilo. Porque o momento que ela sonha, né, da vida dela diz algo sobre a questão que aquele sonho está trazendo, né? E às vezes não. Eu tenho outra paciente que toda semana ela traz sonhos completamente diferentes e os mais loucos possíveis. Então, assim, são vários elementos. E aí a gente vai construindo, né? Vai tentando entender o que é isso aqui, o que é aquilo ali, onde é que. Teve uma época que tinha uma questão que estava mais clara para mim e que ela trazia no sonho e eu sempre interpretava, assim, eu conseguia interpretar junto com ela. E aí ela fazia assim: eu fico querendo sonhar para vir para cá porque você interpreta tudo direitinho. Porque eu tinha essa condição, né? Porque eu conhecia a história, eu estava entendendo qual era a questão que ela estava colocando ali. E o sonho trazia aquilo de uma forma muito clara para mim. Para ela não era claro. Mas eu ia construindo ali com ela. E claro, gente, veja, desse meu lugar de analista, né? Tem um limite para o quanto que eu construo desse sonho. Porque se fala do inconsciente e a coisa está tão disfarçada que a pessoa não consegue ver, se eu construir tudo, se eu consigo ver e eu jogo na cara da pessoa, aquilo vai produzir um choque, né? Não é assim que funciona, né? A gente também vai medindo qual o limite da possibilidade que aquela pessoa tem de poder lidar com o significado daquele sonho. Porque é isso, porque é algo que é da ordem do inconsciente, o que é da ordem do inconsciente é do proibido, é do não poderia estar na consciência. Então, tem uma forma de acessar a consciência. E não sou eu que vou chegar e jogar a verdade nua e crua na cara da pessoa, né? Mas então, vamos seguindo. No trabalho do sonho, e aí quando Freud fala de trabalho do sonho, ele está falando no sentido do que é que o sonho usa como como ferramentas mesmo, como estratégias de trabalho, né, da construção dele. Ele vai falar de 2 processos psíquicos que mais para frente Freud vai entender que esses processos psíquicos não funcionam apenas nos sonhos, mas funcionam também nos sintomas, funcionam na nossa vida psíquica em geral, que são os processos de deslocamento e condensação. Alguém aqui, né, das meninas que ficaram para comentar, vocês conseguiriam
Aliás, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser só vocês, não. Vocês conseguiriam me dizer qual a diferença entre o deslocamento e a condensação, o que significa os dois conceitos ou não? Oi, professora. Oi. Vou arriscar. Por favor, eu gosto quando vocês fazem Isso dentro do contexto do sonho, seria o caso, né? Sim. No caso, o deslocamento é quando você tem algumas cenas do sonho que não diz respeito a necessariamente a cena principal, né? Seria, no meu entender. E a condensação é quando todos os componentes fazem parte do mesmo sonho, ou seja, fazem parte do mesmo contexto no sonho. Eu espero que eu tenha arriscado e me dado bem alguma coisa. Veja, se dá bem, não é a questão, tá? Porque eu acho que, assim, eu acho que quando vocês participam, eu sempre fico muito satisfeita, porque eu acho que ajuda mesmo, né? A gente ir aí pensando junto. Mas os processos psíquicos de deslocamento e condensação, eles são uma outra coisa, né? Mas acertar, eu não posso dizer que você acertou, tá, Adalberto? Acho que você se deu bem, porque eu tô aqui, né? Acho que produz esse efeito legal para a aula, mas não dá para dizer que você acertou, porque vai por um outro caminho. Deixa eu explicar, então, para vocês que... E Ana já disse que não entendeu aqui, que não conseguiu entender para explicar, então, de boas, eu vou colocar aqui para vocês. É o seguinte. O que Freud vai falar sobre deslocamento e condensação, no sonho, eu vou falar primeiro do sonho, depois eu levo para os outros cantos aí do nosso funcionamento psíquico. É o seguinte. Vamos falar primeiro da condensação. Qual a ideia da condensação? É de que são vários elementos condensados em um, certo? Então, o que Freud vai dizer é o seguinte. Às vezes, quando você tem um sonho, você diz assim, eu sonhei com fulano, mas não era fulano, também parecia ser Beltrano. Tipo assim, tem duas pessoas compondo um personagem só no sonho. No fim das contas, ele é as duas pessoas e ao mesmo tempo ele não é nenhuma das duas. Não tem isso? Todo mundo já vivenciou isso no sonho, né? Pronto. Isso é o processo de condensação. É quando você vai pegar uma série de elementos e vai condensar num só. Então, ou então aquele sonho maluco que todo mundo já teve. Eu estava numa festa, aí daqui a pouco eu estava na casa da minha mãe, aí daqui a pouco, quando eu vi, eu estava na igreja. Não tem isso, né? Tem ali um cenário que se condensa, porque vai juntando os elementos todos. Ele vai ganhando ele vai condensando ali uma série de elementos e você vai meio que sem saber muito bem. Você está tentando contar o sonho, mas você não sabe muito bem o que era o quê. Porque as coisas estão condensadas, os personagens estão condensados, os cenários estão condensados. O deslocamento é quando você passa de um elemento para outro. Esse do cenário também pode funcionar nessa forma, tá? De dizer assim, eu estava aqui, depois estava não sei onde. O cenário que era uma coisa se transformou noutra coisa, que se transformou noutra coisa. Mas vamos usar o do personagem também, né? Eu falei da ideia daquele personagem que era fulano, mas também era Beltrano. Às vezes você diz assim, aí eu estava com fulano de tal, não sei o quê, batendo papo num café. Aí, quando eu menos percebi, fulano de tal agora era Beltrano. Né? Então, tem um deslocamento, ele vai mudar, ele vai passar de um elemento a outro. Então, o que Freud vai dizer é que os sonhos eles vão ser compostos a partir desses dois mecanismos básicos, né? Desses dois processos básicos. O de condensação, que ele vai pegar uma série de elementos conscientes e inconscientes, e ele vai juntar tudo numa coisa só. E ele vai trabalhar também com o processo de deslocamento, que é de passar de um elemento a outro, de um elemento a outro, tá? E para que serve isso?
Por que isso é importante para a gente entender a construção do sonho e o funcionamento do psiquismo? Isso é importante porque isso diz respeito a esse esforço de disfarce do inconsciente. Quando a gente condensa ali 2, 3 pessoas, o que a gente está dizendo é que provavelmente tem algum elemento que é comum a essas 3 figuras, essas 2 figuras, que está representada tanto como uma como outra, porque você não sabe muito bem dizer, porque não importa se é uma ou se é outra. Mas tem um elemento que talvez seja comum entre aquelas 2 pessoas, que é o elemento que importa naquele personagem do sonho, tá? Então, quando você condensa, de uma forma geral, é como se você tivesse um ponto de ligação, que é a parte inconsciente, e esse ponto de ligação é quem vai fazer com que esses personagens que são conscientes, né, que você consegue pensar sobre eles, que você consegue visualizar, com que eles apareçam e ocupam aquele espaço no sonho, tá? Já no deslocamento, é um esforço mesmo de escapulir. É como se esse elemento inconsciente ele aparece aqui, mas aí ele ainda não está satisfeito, ele ainda não está aparecendo o suficiente. Aí ele vai escapulir para outra cena, para outra situação. E é como se ele estivesse o tempo todo tentando aparecer. E aí ele vai escapulindo de um canto para outro. Tá, digamos que vocês já entenderam como é que isso acontece no sonho. Mas por que isso é tão importante para a gente entender o funcionamento psíquico? O que Freud vai entender a partir do estudo dos sonhos é que esses processos psíquicos que acontecem no sonho também acontecem no dia a dia, no nosso funcionamento psíquico, normal, comumente. Como assim? Eu vou começar explicando o sintoma, como é que o sintoma também se utiliza desses processos, tá? Então vamos lá. Quando a gente lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula sobre Freud que ele decidiu abandonar a hipnose porque ele conseguia resolver um sintoma, mas depois aparecia outro? Isso se dá através desse processo do deslocamento, porque é como se esse elemento inconsciente que está aqui produzindo sintoma, que está aqui aparecendo na forma do sintoma, a partir do momento que você consegue revelar que ali não existe um problema. Veja, o que você consegue revelar na hipnose é que tem ali uma situação que, de alguma forma, acomoda esse elemento inconsciente, tá? Quando você identifica qual é a situação, você não necessariamente conseguiu entrar em contato com o que é esse elemento e o que é que produz a resistência da permanência dele na consciência. Você simplesmente é como se fosse... Eu lembrei agora da história dos 3 porquinhos, né? É como se fosse só a estrutura que vai encobrir aquela questão. Então, na história dos 3 porquinhos, tem a casa de palha, aí o lobo vai, sopra e derruba aquela casa, né? Veja, ele precisa escapulir para outro lugar para se proteger. Então, é como se esse elemento fizesse isso. A partir do momento que aquela estrutura que estava permitindo que ele ficasse na consciência deixa de ter sustentação, né? Deixa de existir, porque no processo de hipnose você falou sobre aquilo e aquilo se dispersa, ele precisa encontrar um outro lugar. Então, ele se desloca e ele vai se associar com a outra série de questões para produzir um novo sintoma, tá? E isso é o processo de deslocamento. E a condensação? A condensação seria o próprio sintoma histérico que Freud vai identificar. Ele vai dizer que no sintoma histérico o que acontece é um acúmulo dessa tensão, dessa energia, que vai se dar num órgão específico. Então, quando você acumula, né, a atenção, você condensa ali, né? Você consegue condensar esses elementos no sentido de que tem uma energia que vai para aquele órgão, mas por que aquele órgão? Porque aquele órgão condensa como um símbolo, como
algo em comum que condensa essas questões que estão em jogo aqui no seu adoecimento, tá? Então, isso seria o processo de condensação na produção do sintoma. E o que Freud vai dizer é justamente que o nosso aparelho psíquico ele funciona assim. Tem aí um caráter de circulação desses elementos, né, da energia e tal, e que nesse processo de circulação existe a possibilidade tanto de condensação, né, dela a partir desses elementos inconscientes, quanto do deslocamento desse elemento, né, produzindo aí novos efeitos de condensação mais para frente em outros momentos. Deu para entender mais ou menos? Ô, professora, então, no deslocamento, eu vou colocar numa maneira que eu possa entender assim, o personagem que está lá no inconsciente, vamos dizer, teve o sonho e a gente obteve vários personagens. Cada vez que o consciente identificava um personagem, ele se deslocava para um outro. Eu colocando assim para eu poder entender. Uhum. Então, esse deslocamento é quando o consciente identifica o personagem, ele se desloca para um outro personagem para poder ele se manter dentro do inconsciente, no caso. Seria isso, né? Mais ou menos. Eu acho que você começou explicando de uma forma muito, muito boa, mas eu acho que você se perdeu um pouquinho no final. Aí só para ver se fui eu que me perdi ou se foi você, tá? Eu vou tentar construir a partir do que você trouxe, que eu achei muito bom. Que é o seguinte. Tem aí esse personagem, né? Que ele vai ser descoberto. E aí ele precisa encontrar um outro lugar para ele ficar protegido, digamos assim, não é isso? Então ele vai se deslocar e ele vai encontrar esse outro lugar. Beleza, até aí tá ótimo, tá perfeito. A questão é que o seguinte, quando a gente fala do sonho, não seria muito uma questão de descoberta pela consciência, tá? Porque no estado de vigília, a consciência e as resistências que estão ali em nome da consciência, elas estão bem alertas. Já no estado de sono, né, quando a gente está dormindo, o que Freud vai dizer é que essas resistências elas vão baixar um pouquinho, elas vão ficar menos em estado de alerta. Então, de fato, se a gente, quando a consciência identifica aquele elemento ali, o que acontece é que a gente acorda, tá? E é curioso, né? Tem muito caso assim de que a gente tá sonhando um negócio e aí quando algo vai acontecer, a gente acorda, né? Que é justamente isso. O acordar no meio de um sonho geralmente vai implicar, segundo Freud, que a gente que aquilo acabou se tornando muito explícito ao ponto de que a resistência sacou que tinha algo do inconsciente entrando na consciência, tá? E aí ele vai interromper esse processo. O que vai acontecer, o único ajuste que eu tenho a fazer do seu exemplo, Adalberto, é que não é quando a consciência identifica que ele vai trocando, mas é quase como se fosse um caráter de insatisfação desse elemento inconsciente. É como se, assim, ele quer ir para a consciência, ele quer estar ali. Mas aí ele vai disfarçado, bem disfarçado. Só que, de algum modo, aquilo não está satisfatório, ele ainda não está... Ele não conseguiu trazer a mensagem dele da forma que ele queria. Ainda não está suficiente. Aí ele vai encontrar uma outra via. Aí ele vai se deslocando. É como se fossem formas diferentes que ele vai encontrando de se mostrar, né? É quase como um desfile. Ele vai encontrando vários disfarces possíveis. E com isso ele vai se mostrando de várias maneiras, né? E quanto mais disfarces a gente tem, mais a gente consegue identificar o que é que tem em comum nesses disfarces todos. E a gente consegue identificar esse elemento inconsciente. Então, é muito mais uma forma desse elemento se apresentar, tá?
Eu creio que eu entendi. Eu só estava tentando, eu estava invertendo a busca do consciente para o inconsciente e, no caso aí, como você falou, é o inconsciente que está querendo se mostrar, sabe? Querendo Isso. tirar aquele disfarce para se mostrar e a consciência não está conseguindo receber no caso, aquela informação, né? Aquela descoberta. Ele tenta usar uma outra roupagem para tentar se mostrar e assim sucessivamente, no caso, né? Exato, exato. Exatamente. É mais nesse sentido, tá? Que a coisa acontece. E aí, por isso que para a gente que é psicanalista, o sonho é tão legal, assim, porque o sonho, ele vai trazer aquele elemento de diversas maneiras. E aí a gente vai cavando, então a gente vai tendo material por onde investigar, por onde procurar saber. E aí, como, né, quando eu já conheço a história, quando eu já estou atendendo a pessoa há muitos anos, eu nem preciso, às vezes, investigar, porque eu já tenho esses elementos. Eu já consigo fazer as associações e entender o que aquilo tem a ver com tal questão, né? Por que aquela situação, por que aquele personagem aparece ali? O que é que ele representa para aquela pessoa, né? Então, aí a gente vai trabalhando com esses conteúdos, tá? Seria mais ou menos isso. Tá. Já estamos encerrando aqui, eu vou só finalizar a parte da interpretação dos sonhos. Tem uma frase que Freud coloca no meio desse ponto do texto, que não é exclusiva para a parte dos sonhos, mas que eu acho que eu preciso ressaltar para vocês até para a gente poder entrar na lição 4. Que ele vai dizer o seguinte: na vida onírica, a criança como que continua a existir na pessoa. Veja, essa conclusão que Freud vem tirar aqui sobre a vida onírica é uma conclusão que ele vai ter mais para frente sobre a vida psíquica em geral. Uma das teorias, né, uma das questões que fica muito central em Freud, na teoria freudiana, é justamente o fato de que na nossa vida psíquica é como se a criança que a gente foi, ela continua viva, ela continua criança. Então, as dores que a gente teve, as raivas, as mágoas, as vivências, é como se a gente conseguisse vivenciar aquilo sempre de uma forma muito atualizada, tá? Então, isso acontece nos sonhos, mas isso acontece na vida psíquica em geral. Então, não é incomum, não é à toa que a gente vai investigar a infância, que a gente vai procurar saber como é que era a coisa na infância, mas não é nada incomum que num processo terapêutico a pessoa comece a colocar questões que você entende que dizem respeito a questões que ela tinha enquanto criança. Então, é engraçado porque volta e meia na nossa vida, a gente está aqui conversando com alguém e diz assim, ai, fulano às vezes é tão infantil, né? Porque ele está implicando com uma questão tão besta, tão pequena. E é isso. E esse comentário é muito preciso, porque de algum modo, todos nós, em algum momento, podemos ser bastante infantis. Isso diz respeito justamente a essa criança, né, que está sendo despertada ali, que está sendo futucada. É como se, naquele momento que a pessoa está sendo bem infantil, tem algo ali da história dela, desse lugar dela vivido enquanto criança, que foi provocado. E ela acaba respondendo e reagindo tal qual fosse ela mesma ainda hoje uma criança, né? Porque a nossa criança interna, ela continua viva. E viva nesse sentido, inclusive, dos sentimentos e dos afetos que foram mobilizados na nossa infância. E o que Freud vai dizer é que no sonho isso também acontece. Então, na vida onírica, a criança continua a existir na pessoa, tá? Então, volta e meia, os nossos sonhos eles estão muito relacionados com esses sentimentos da infância. Sentimentos que não foram processados, que não foram compreendidos, que não foram elaborados. E aí, por isso que a gente precisa interpretar, por isso que a gente, né, por isso que se sonha
como se fosse uma forma mesmo de tentar dar um certo lugar para essa vivência, né? Porque ela está lá no inconsciente também porque ela não é compreendida, ela não consegue achar um sentido. E acaba que, às vezes, muitas vezes, na verdade, os sonhos, eles têm um pouco esse caráter, né? Eles têm esse caráter infantil mesmo, assim, de questões que são da nossa infância. Eles produzem medos muito infantis, né? Justamente porque tem esses elementos aqui que são da ordem do inconsciente e que estão ali, de algum modo, preservando essa criança, né? Que sentiu isso em algum momento da vida. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Semana que vem, caso eu esqueça, vocês me lembram. A gente vai só falar dos atos falhos, tá? O sintoma a gente já falou, mas eu posso retomar trazendo a questão aqui da associação livre. E aí a gente já entra na lição 4. Eu não vou nem me propor a gente entrar na 5, porque eu tô vendo que se essa demorou desse jeito, a 4 demora mais ainda, né? Porque tem todas as questões sobre sexualidade infantil, né? Que são questões bem polêmicas até, né? E são de mais difícil compreensão mesmo, tá? Então a gente deixa na semana que vem para tratar da lição 4, mas não deixem esquecer de que a gente ainda vai trabalhar aqui esses pontos dos atos falhos, das ações sintomáticas e dos sintomas. Só para finalizar essa lição. Tá bom? Gente, muito Beleza, professora? obrigada. Obrigada, Adalberto. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Iana. Obrigada, Isadora. Antônio, que já foi embora. Obrigada a todos os outros que estão assistindo, mas especialmente a vocês que participam, né? Seja os que estão com o nomezinho anotado aqui, né, os que não estão, porque eu acho que isso, de fato, produz uma dinâmica muito mais legal. E embora eu fique nervosa quando vocês digam que estão bugados, eu gosto também que vocês digam, porque eu entendo que eu estou embananando a coisa. Eu preciso tornar a explicação mais simples para que as coisas fiquem mais claras para vocês. Tá bom? Então tá, gente. Bom feriado para vocês, bom descanso. E até semana que vem. Até, professora. Bom descanso, bom feriado também. Obrigada.